Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Gabriel Caires e no vídeo de hoje é mais para me apresentar e ter um bate-papo sincero aí com vocês. Algo que eu acho importante ter com todo mundo que quer entrar na área e passar a minha visão sobre a área, sobre a profissão e as dificuldades e as realizações. Primeiramente, meu nome é Gabriel Caires, eu sou de Brasília e eu entrei no Flutter há 4 anos atrás. Eu era vigilante patrimonial e eu estava insatisfeito na área. Eu tinha vários cursos, eu me formei em segurança privada, eu queria ser um especialista na área. Mas chegando no auge ali da segurança privada, no máximo que você vai ser ali vai ser um gerente. E para ser vigilante já é difícil. Para você ser um supervisor, mais ainda, um gestor, muito mais, e um gerente, mais ainda. E assim, o gerente não ganha muito bem, comparando com o programador. Então, vendo que a segurança privada não ia me dar o que eu queria de acordo com os meus estudos, eu pensei em migrar de área. Eu estudei bastante sobre várias áreas em alta, várias profissões, e eu me encontrei na programação. Eu tenho alguns amigos que já programam há bastante tempo, e eles são bem-sucedidos. E eu quis isso para mim. Então comecei a pesquisar várias linguagens, vários frameworks e encontrei o Flutter. O Flutter me chamou a atenção por ser uma coisa que funciona em várias plataformas. Então você tem um código que vai funcionar no Android, um código que vai funcionar no Windows, no Linux e assim vai. Eu achei muito interessante isso. E também interessante que é mantido pelo Google, uma empresa muito grande. Então eu pensei, pô, um código que serve para várias plataformas e é mantido por uma empresa grande, então é essa linguagem que eu vou escolher. Então, há 4 anos atrás, se eu não estiver errado, eu comecei os meus estudos. Eu primeiro paguei um curso, uma plataforma de cursos, e nela estava o Flutter lá dentro. Eu não me adequei ao método de ensino, então eu fui atrás do meu próprio método de ensino, que é aprender fazendo. Então eu tinha uma ideia e colocava ela no papel. Nesse tempo aí de estudo, eu encontrei uma comunidade de Flutter. Na época era Flutterando. Conheci muitas pessoas. Depois essa comunidade virou a Flutter Brasil. E hoje eu faço parte das duas comunidades. E dentro delas, eu aprendi muito mais. São pessoas de vários níveis que já tiveram várias experiências profissionais, já passaram por diversos problemas e essas pessoas estão sempre dispostas a ajudar e a ensinar. Então, nessa comunidade foi onde eu aprendi verdadeiramente a programar. Aprendi boas práticas, aprendi como se portar no ambiente de trabalho, aprendi como fazer pesquisas, aprendi como aplicar meus conhecimentos, aprendi bastante coisas nessas comunidades. Depois, eu queria ter mais conhecimento, só que eu precisava de mais tempo para ter esse conhecimento. Eu até que tinha bastante tempo, porque na época eu era vigilante patrimonial, eu trabalhava 12 por 36. Então eu trabalhava um dia e folgava o outro. Então minhas rotinas de estudos eram assim. Eu trabalhava em um dia e no outro eu estudava. Só que eu não estava satisfeito. Para mim não estava tendo o resultado necessário. Então o que que eu fiz? Eu pedi demissão do meu trabalho, eu vendi tudo que eu tinha e fui morar lá no Piauí, com minha mãe e com meus avós. Como o custo de vida lá embaixo fazia bastante sentido para mim. E de acordo com meus cálculos, eu tinha dinheiro para mais ou menos um ano de estudo sem parar. Então, durante esses dias que eu estava no Piauí, eu me especializei bastante. Todo dia eu estudava sem exceção. Mentira, teve um dia ou outro que eu não estudei, parei para ter um lazer, mas a maior parte do meu tempo foi só estudo. E eu fiquei lá durante um ano. Foram 367 dias focados em estudo até voltar para onde eu moro aqui em Brasília e começar a vida de novo, do zero.
É, e hoje eu sou um desenvolvedor Flutter por causa desse esforço que eu tive. E agora eu quero dar alguns conselhos que seriam interessantes eu ter desde o início da minha carreira. E hoje são conselhos que eu passo para todo mundo. Eu acho muito importante você, pelo menos, me ouvir e tirar suas próprias conclusões. Tem pessoas que concordam, na maioria delas que eu conheço concordam, e tem outras que discordam. Mas eu acho importante passar a minha visão sobre o assunto. O primeiro ponto é sobre faculdade. Durante muito tempo, durante muitos anos, faculdade era aquilo que ia definir a sua profissão, ia definir se você ia ter trabalho na sua vida adulta. E na programação, não é isso que define. Na programação, define se você sabe entregar resultados, se você sabe fazer o que a empresa precisa. Então, a faculdade é bom, eu não demonizo a faculdade. Se você tem tempo, dinheiro, faça. Mas lembre-se que na faculdade você não vai ficar bom em uma coisa. Você vai aprender várias coisas, vai saber um pouquinho de cada. Mas dificilmente a faculdade está preocupada em te deixar bom em alguma coisa, em uma linguagem específica. Você não vai sair da faculdade especialista em Flutter, especialista em Java, especialista em C Sharp. Não vai. Você vai aprender o básico de cada coisa. Mas se você tem tempo e dinheiro, recomendo que faça, porque algumas vagas no mercado de trabalho, elas exigem ter a faculdade. Além de saber trabalhar, você precisa ter o diploma, porque alguns contratos exigem, principalmente empresas que terceirizam serviços para empresas públicas. Outra coisa, cursos. Cursos você não precisa gastar dinheiro. Eu não gastei dinheiro com curso. Na real, eu gastei. Eu paguei uma plataforma de curso durante um ano, mas eu me arrependi, porque não foi tão bom quanto eu achei que seria. Eu não aproveitei. Então, o curso pago, eu recomendo se você se adequa àquela maneira de ensino, aquele método de ensino te agrega bastante, se traz bastante valor, se você vai aproveitar muito. Se aquele curso pago faz sentido para você, que você fala, nossa, o meu dinheiro está sendo bem aplicado nesse curso, eu estou aprendendo bastante. Então, eu recomendo fortemente que você faça esse curso pago. Você está pagando por algo bom. Mas se você vê que os cursos não te trazem o retorno necessário, então você não precisa pagar. Pagar por curso não é aquilo que vai definir o tanto que você vai ficar bom. Eu aprendi a maior parte das minhas coisas foi pesquisando e na comunidade, tirando as dúvidas. Então, sempre quando eu preciso de aprender alguma coisa, eu vou no Google e pesquiso. Pesquiso em português, se não aparece, eu pesquiso em inglês. Pergunto para o chat GPT, pergunto para a comunidade e assim vai. Os meus conhecimentos, eles são através de pesquisas. Então, se você não tem condições de pagar um curso, você pode sim pesquisar que você vai achar conteúdo. Tem muito conteúdo de programação e de Flutter na internet. E fora que tem as comunidades, que elas estão aí para ensinar. E que fizeram de mim o cara que eu sou hoje. Se eu sou bom e estou aqui hoje, é porque as comunidades me ajudaram a crescer. Tanto a Flutterando, tanto a Flutter Brasil. E nelas eu fiz também bastantes amizades, que eu recomendo muito você ir lá, conhecer a galera, perguntar. Todo mundo é gente boa, todo mundo se respeita. E a comunidade não tá só lá para programar, tá para discutir outros trabalhos, outros temas, outros assuntos. Todo mundo se respeita e é um ambiente muito saudável. É, Sobre faculdade, às vezes me perguntam muito assim, pô, mas eu quero muito fazer uma faculdade, o que é que você recomenda? Poxa, eu recomendo hoje, se você for fazer uma faculdade, engenharia de software. Eu fiz só um semestre, mas eu tranquei. Pretendo voltar um dia, mas agora não é o momento.
Eu também recomendo ciência da computação e também recomendo engenharia mecatrônica. E outra coisa que eu recomendo fortemente quando você decide fazer uma faculdade, que seja presencial. Porque o presencial, você tem o network. Você conhece outras pessoas, você conhece professores, você participa de eventos, você participa de gincanas, de desafios. E essa troca de informação no mundo da tecnologia, ela é muito valiosa. Ela vale muito. Às vezes tem uma oportunidade de trabalho ali que você acaba conhecendo por causa de uma conversa ali entre uma roda de amigos na faculdade que não sei quem estava precisando de um programador em tal linguagem e você sabe e você pede contato. E é isso. Acontece de uma forma muito natural. Mas a faculdade não é obrigatória. Se você não tem dinheiro, se você tem pouco tempo, você não precisa pagar curso, você não precisa pagar faculdade. Porque até que quando você paga alguma coisa, você tem que ter bastante tempo para usufruir, para valer a pena o seu dinheiro investido. Então, eu recomendo fortemente que você aprenda por meios próprios, aprenda pela curiosidade. O seu maior parceiro na programação vai ser a curiosidade. É a vontade de querer saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Isso aí são coisas que você vai ter para o resto da vida. Tenha em mente que a programação, ela nunca para. Você nunca vai estudar e vai parar. Ela sempre se desenvolve, ela sempre evolui e você tem que estar sempre preparado. Então amanhã vai lançar uma atualização nova no seu sistema e você tem que saber o que aconteceu, o que vai deixar de acontecer, o que, que você vai ter que alterar, o que, que você vai ter que melhorar, o que, que deixou de existir e você não vai conseguir mais fazer funcionar. Então a programação ela é um estudo contínuo. Enquanto você estiver na área, você vai ter que estudar. Mas lembre-se também de estudar boas práticas, né? De aprender a fazer as maneiras de coisas de forma simples. Porque quanto mais complexo você faz as coisas, quanto mais bagunçado, mais difícil fica. Mais difícil fica. Eu conheço gente que tentou aprender programação. E não foi uma, duas pessoas, foram várias. Foram amigos meus, pessoas que pediram ajuda para mim. E elas desistiram, porque a programação ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para programação. A programação é um lugar que você vai se sentir muito frustrado. No início, principalmente. É algo muito difícil, é algo muito novo. Como é que pode letrinhas coloridas numa tela fazer um aplicativo de celular? Como pode várias letrinhas fazerem um vídeo aparecer para mim? É algo muito difícil de se entender. Você tem que abstrair muito as coisas para poder fazer sentido. E por causa disso, muitas pessoas desistem da área, porque veem que é muito difícil. Mas ela é difícil no início. Depois que você começa a entender, começa a aprender como funciona, tudo fica mais fácil e muito mais divertido, muito mais legal. E você se envolve. Mas para isso você tem que dar um tempo. Você tem que se permitir a aprender, você tem que se permitir a se desafiar. Tá difícil, tá muito difícil, não tá entendendo? Pergunta para a inteligência artificial, pede para explicar nos mínimos detalhes. Mesmo que demore, coloque no método lá mais avançado para dar a resposta mais detalhista possível, ou pede para dar a resposta mais simples. Ou então pede assim, me explique de uma forma bem leiga, coloque pizzas e frutas no exemplo para que eu possa entender. A programação tem disso. Ela te desafia e você tem que desafiar ela. Vocês dois têm que brigar para se entenderem. Brigam muito, depois viram amigos. Então, se você está entrando na área, ou se você já está, tenha em mente isso, não é fácil. E depois que você aprende, é o mais legal. Você fala assim: agora eu aprendi tudo. Você vê que não aprendeu nada. Todo dia vai ter um desafio novo. E todo dia você vai ser desafiado. Mas não deixe
a programação ganhar de você. Você tem que ganhar dela, ou como se diz aquele ditado, se não pode com o inimigo, junte-se a ele, junte-se à programação. Seja amigo dela e ela vai ser a sua amiga. Beleza? Então, eu acho que nesse vídeo eu consegui dar os conselhos que eu sempre quis dar. Eu expliquei tudo. Então, qualquer dúvida, pode ir nos comentários, pode entrar em contato comigo. Ah, e não deixe de participar das comunidades Flutter Brasil e Flutterando. Aqui está o LinkedIn deles. Aqui, ó, aqui é o Flutter Brasil e aqui é a Flutterando. Também tem as comunidades no Discord. Aqui tem a Flutterando e aqui tem a Flutter Brasil. Eu vou deixar os links dele aí na descrição do vídeo para vocês poderem entrar em contato, conversarem com eles. Final de semana é bem mais difícil da gente online, mas dias de semana as comunidades estão bombando. A galera tá lá para tirar dúvidas, para aprender, para conversar, para jogar, para trocar experiências, para falar abobrinha, para falar de tudo que é assunto. Mas a galera é bem saudável, então faça parte das comunidades, vai te ajudar bastante nos seus estudos. E é isso aí. Até a próxima. Próximo vídeo aí a gente já vai estar colocando a mão na massa. E eu espero você nele.